Transamazônica tinha um papel para ser desempenhado. Depois você abandonou. A Transamazônica foi feita uma ocupação inteiramente irracional. E mais ainda, naquele momento você não sabia realmente o que levaria à ocupação da Amazônia. Ficou claro depois que o problema da Amazônia é muito mais complexo do que simplesmente você fazer uma estrada e dizer eu vou fazer um sistema de colonização dos dois lados da estrada e tudo vai funcionar. Você percebeu claramente que não era assim. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Então o que ele fez? Abriu. Sob certo aspecto, quebrou. Quebrou o monopólio estatal quando ele abriu ao chamado contrato de risco a pesquisa de petróleo na nossa plataforma continental. Mas o fez de tal maneira a preservar rigidamente o interesse nacional. Quem se der ao trabalho de ler os contratos de risco que foram firmados à época que o presidente Geisel abriu a pesquisa de petróleo em águas territoriais brasileiras, vai verificar o cuidado com que esses contratos foram feitos. Quanto à inflação, o problema foi a desgraça dos dois choques de petróleo. Quando eu era líder do presidente Figueiredo, eu ia para a tribuna e os meus oposicionistas não podiam dizer nada contra o meu argumento. Então eu mostrava, olha aqui, nós estamos comprando 600 mil barris de óleo por dia importados, que a Petrobras ainda não tem autossuficiência como não tem até hoje. No governo do Médici, nós compramos coincidentemente a mesma quantidade, 600 mil barris de petróleo por dia. Pagávamos com 200 milhões, com 600 milhões de dólares. Só o café nos proporcionava 2 bilhões, 1.000 milhões. Então, 1/3 do café pagava o petróleo. Agora, com o choque do petróleo no presidente Figueiredo, ele subiu primeiro para 14 dólares no período do Geisel e depois subiu até 34, até 40 no spot market. Bom, eu digo, o que é que eu faço? Eu coloco numa balança a conta do petróleo. Na outra balança eu coloco não mais 1/3 do café, o café inteirinho. O açúcar inteirinho, todo o açúcar, todos os minérios de ferro, toda a soja, e não equilibra a balança. Porque em vez de 600 milhões de dólares, nós estamos pagando 11 bilhões de dólares em 79 e 80. Então, isso arrebentou a economia brasileira. Alguns anos depois dos dois choques do petróleo, a esse choque de petróleo, o governador Paulo Maluf respondeu com a Paulipetro. Foi procurar petróleo em São Paulo e deixou uma dívida de 500 milhões de dólares. Mas essa dívida de 500 milhões de dólares, nós tratamos simplesmente, não pagamos. Era uma dívida que criou reações, mas eu acho que até os credores sabiam que ali era uma dívida não legítima. A primeira crise do petróleo, jogou o modelo que aqui se vinha adotando, que era um modelo de financiamento fácil internacional, das grandes obras, dos grandes investimentos do Brasil potência, aquilo dali mostrou que tínhamos um certo pé de barro. E a crise que se instalou ali mostrou a dificuldade do governo de manter a sua baixa sustentação. É o primeiro grande momento, e isso se reflete na vitória do partido, da oposição, o MDB, em 74, quando as eleições para senador ganhou em 16 estados. Mas era fruto da crise econômica que começava a dar os seus primeiros sinais de esgotamento
do modelo econômico que tinha sustentado, com um milagre, toda sorte de arbitrariedade do regime. Mas que uma das coisas que mais me abateu quando eu voltei do exílio foi que eu fiz um trabalho para a Fundação Getúlio Vargas, eu era professor lá, e fiz uma pesquisa sobre a receita de São Paulo. Então eu analisei a receita de São Paulo durante 40 anos. E uma das coisas que me abateu foi ver o seguinte: São Paulo não tem mais poder nenhum. Para fazer qualquer coisa precisa de dinheiro federal e mais, dinheiro de fora. Dinheiro americano para fazer escola, para fazer grupo escolar. O milagre econômico brasileiro não foi comparável ao milagre japonês ou mesmo alemão dos anos 50, que foi um milagre econômico feito por intermédio da redistribuição da renda, por ampliação do consumo, que permitiu os operários ter acesso a casa própria, automóvel, coisa desse tipo. Só este ano já entraram no país 3 bilhões de dólares. O pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos. Tadinho. No Brasil, ao invés de ter feito uma reforma tributária para criar poupança interna para financiar o desenvolvimento, mesmo durante o regime militar, a opção foi então tomar recursos externos para financiar esse desenvolvimento. E agora, nós que fomos os assaltados, temos que pagar essa dívida, quando aqueles que estão nos cobrando, aqueles bancos internacionais que estão nos cobrando, financiavam e apoiavam essas ditaduras que fizeram essa dívida, e que a gente não sabe para onde foi, que nunca foi feita nenhuma auditoria, mas nós estamos pagando $1,5 bilhão por mês para pagar os interesses de uma dívida que não para de crescer. Isto é tranquilamente o que se chama escravidão moderna. Houve desvalorização em 1979, em 1983, grandes desvalorizações, essa dívida se tornou muito difícil, mais a recessão, mais o fato de que a dívida era contratada no prazo X para projetos que tinham um prazo muito maior. Então, como é que íamos pagar? Talvez tenhamos que fazer alguns sacrifícios. Nós temos que buscar um financiamento do Tesouro em relação daquilo que esse Tesouro, que essa sociedade quer consumir. Então, a partir do momento que os gastos são maiores desse Tesouro, a partir do momento que ele tem que ter maior atividade social, o financiamento desse Tesouro deve ocorrer ou através do tributo, ou através até a emissão de moeda, ou financiamento de títulos. Então, são formas que financiam o Tesouro. Se arrecada muito no Brasil é porque a carga da dívida que se paga também é muito alta. Então, há aqui um certo mito de se dizer que arrecada-se muito porque a máquina está inchada, porque os políticos são nepotistas, porque etc, etc. Bom, eu não duvido que os políticos sejam nepotistas e que haja problemas com a eficácia do gasto, mas seguramente o nível da carga tributária brasileira está intimamente associado aos juros da dívida pública. Então a dívida assume uma proporção extremamente importante na determinação da política econômica nacional, porque o Brasil vai fazer, a partir de 83, uma opção pelo pagamento do serviço da dívida. Como a dívida foi feita em moeda externa, dólar sobretudo, o Brasil, para poder pagar o serviço da dívida, ele precisa exportar mais do que importar. E aí nós vamos observar, nessas últimas 2 décadas do século XX, praticamente o Brasil submisso a ter que atender os compromissos do endividamento que foi feito em maior quantidade nos anos 70. Alô, Brasil? Eles fecharam conosco o câmbio? Realmente existe uma dificuldade de recursos, um país que gasta um mundo de dinheiro para gerir a sua dívida interna, pagamento de juros da dívida externa. É um país que não tem poupança. Um país que não tem poupança é um país que não consegue fazer investimentos em coisas essenciais. Enquanto não conseguirmos dinheiro para fazermos investimento nesses campos, educação, saúde pública, nutrição, nós vamos continuar patinando e vamos continuar com dificuldades sociais.